eu não sei se chegou até o teu conhecimento, mas a imprensa aqui de Criciúma, ela criticou a postura do clube, porque eles contrataram um coordenador técnico ou um técnico da categoria de base ou do sub-20, não me recordo, não vou nem falar quem falou, que ele não tinha forma física para estar como um coordenador técnico, porque ele estava um pouco acima do peso e ele não tinha capacidade ou de cobrar um jogador, por exemplo, né, de correr mais, de exercer determinada função. Então, eu gostaria de saber se realmente um coordenador técnico ou um técnico precisa estar fisicamente bem, ele não pode ser uma pessoa obesa, digamos assim, ou não tem nada a ver só o conhecimento, o estudo, a prática que vai exercer um excelente trabalho no clube? Como eu falei, né? A minha função é estar atualizado. Uma das características que faz com que a gente se destaque é estar atualizado. Eu ouvi essa entrevista, eu ouvi esse comentário, tá? Eu estava ouvindo a rádio local. Eu tenho o hábito de ouvir algumas rádios em determinados horários do dia. Então eu escuto algumas rádios esportivas de São Paulo em determinado momento, e aí depois eu troco o horário para ouvir a rádio que eu gosto aí na cidade, e aí eu sei que a uma hora eu tenho os comentários aí para ouvir aí na cidade. Então, a todo momento eu tô atento a isso. Eu ouvi realmente, tá? Falando da parte que me cabe, essa é uma colocação que eu respondi uma vez na Federação Paulista de Futebol, quando eu estive lá convidado a ser instrutor, né, do curso de coordenação. Ela é muito parecida com a pergunta que me fizeram lá. Para ser treinador das categorias de base, na sua opinião, Pedro, você prefere o ex-atleta ou o acadêmico? A gente pode trocar o ex-atleta, uma pessoa com biotipia assim ou biotipia assado. O Pedro, ele avalia o conteúdo. Quando a gente contrata um padeiro, a gente não olha se o padeiro, ele antes de ser padeiro, ele foi ferreiro. A gente avalia, pede para ele fazer os pães. A gente avalia a qualidade dos pães. Se ele nunca fez um pão, eu não posso contratá-lo. Posso contratá-lo como ele estagiário. Foi o Criciúma contratou o treinador do Sub-20 aqui de São Paulo. Foi sobre isso o comentário aí, né? Então, assim, eu avalio o que aquele profissional, se ele tem as qualidades necessárias para ocupar a cadeira que eu estou contratando, certo? Se ele consegue exercer, e aí o treinador de futebol, para ele ser um treinador de alto nível, ele tem que, no mínimo, das 10 valências que eu tenho aqui, que é na minha avaliação, né, na avaliação do Pedro, tem que ter 10 valências, no mínimo 7 ele tem que contemplar. Uma delas é a parte de conhecimento de campo, certo? E nenhuma delas é o peso. Perfeito, respondido. Sigo, acho que foi uma bola fora do nosso querido aqui de Criciúma que se equivocou. Mas vamos lá, Pedro. A gente tem... Bertan, Matheus, eu não estou fazendo crítica, tá? Eu estou respondendo a pergunta. Claro. Enquanto um cara que coordena uma categoria de base e que eu sou um decisor no processo de contratação de profissionais, né? Eu não estou... É uma opinião minha, gente. Eu acho que o comentarista tem a opinião dele e eu respeito. Não é meu critério, tá? Não é o meu critério avaliar o percentual de massa magra e o percentual de gordura do profissional para contratação aqui interna. Beleza. Ô Pedro, a gente sabe que tem bastante incomodação ali com o jogador, na categoria de base, que incomoda e tal, mas o que incomoda mais? O próprio jogador ou o pai dele? Aquele cara que acha que é craque, não é? O pai que acha que tem um filho craque, não, o cara não joga nada. Quem que te incomoda mais? Quem que é mais difícil de lidar? Quem me incomoda mais é o jogador ruim.
Pronto. Jogador ruim é o que mais me incomoda. É o que mais é o mais marrento, é o que pede mais. Geralmente é o jogador ruim, né? Jogador ruim é o que mais me incomoda. Por isso que ele não entra aqui. Legal. Ô Pedro, o jogador que tu analisa ele, por exemplo, sabe que é um jogador promissor, assim, desde o início da base ele vem, né, se demonstrando que ele tem um belíssimo futuro, mas por algum motivo ele sofre algum tipo de lesão, ou ele passa por um período ruim psicologicamente fora dos gramados, digamos assim. O Clube São Paulo, ele meio que adota esse jogador, ele trabalha com a parte psicológica desse jogador, ou não tem como fazer isso devido à grande quantidade de atletas na base que vocês têm? Vocês tratam individualmente cada jogador? É só uma questão de curiosidade mesmo. Nós não adotamos, porque o jogador é nosso. Então, nós temos que cuidá-lo. Desde o momento que eu assumo a responsabilidade de ter um menino aqui dentro, eu preciso cuidar ele de forma integral. Se eu estou falando que eu formo ele como atleta, como indivíduo, como pessoa, eu preciso ter atenção a todas as esferas que um indivíduo tem, de maneira global, né? A parte psicológica é uma. Nós temos psicólogos para isso por categoria. A parte de lesões, se ela é sincronizada, se a lesão está interferindo no desempenho pós-traumático, ele passou. Primeiro que é o seguinte, o menino teve uma lesão grave que necessita cirurgia ou que vai ter ou que vai atingir diretamente a performance dele por um determinado momento, nós já temos acompanhamento psicológico do lado. No entanto, todos são acompanhados extracampo por um colegiado de profissionais para que a gente não deixe falhas. Mesmo assim, existe o livre-arbítrio. Eu não posso fazer com que um atleta seja igual a eu. Ele é ele. E formá-lo é respeitar a autonomia e a individualidade dele e as tomadas de decisão dele. Eu não posso querer que todos aqui respondam da mesma maneira que eu responderia a uma questão. Senão não ia ter brilhantismo. Eles precisam ser brilhantes. E nesse interim, todos aqui têm consciência que os meninos vão cometer erros. Então, no processo de formação, pela adolescência, eles vão cometer erros. E nós estamos aqui para formá-los. Onde é que é o divisor de águas aí? Duas perguntas chaves. Essa pessoa, ela está disponível para o aprendizado? E outra, essa pessoa, ela é capaz de aprender? É estar disponível e ser capaz. Se ele é disponível e ele tem capacidade para aprender e para evoluir, nós investimos o nosso tempo, a nossa vida e a nossa alma para que ele seja formado. E aí, o menino se lesiona, vai para o departamento médico, ou no dia a dia ele está mal porque acontece. Nós vivemos os meninos têm base, eles sobem, tem picos, tem vales, eles passam por desempenhos ótimos, eles passam por desempenhos péssimos. Mas nós temos, por isso, que ter critério de avaliação e entender as fases dele durante a formação é fundamental para que a gente não erre nos nossos processos decisórios de liberação ou de contrato profissional e de subida ao elenco profissional, né? Então existe sim um acompanhamento de perto. Nós temos uma big data dos atletas desde o dia que eles pisam aqui, o dia que eles saem, né? Com todo o raio-x do menino, com todo o desenvolvimento psicomotor, psicossocial, enfim. Nós gostamos de cuidar e acompanhar de perto cada um que está aqui dentro. Show! Para a gente finalizar, então, eu não sei se tu vai poder adiantar isso para nós, ou se tem alguma orientação para deixar, né, mais sigilosa essa informação possível. Dos torcedores do São Paulo e para o Brasil inteiro, né? Tem algum craque vindo nessas categorias de base? Será que a gente vai nos surpreender nos próximos anos aí com São Paulo? Vou te decepcionar. Eu não individualizo.
Enquanto eles estão aqui na categoria de base, no processo de formação, eu falo de coletivo. Por que isso? Porque isso pode, qualquer fala que eu faça de maneira individual, eu posso estragar o produto final. Eu posso mandar uma mensagem errada para ele. Essa pessoa pode ouvir e pode entender de uma maneira diferente daquilo com que eu gostaria que ele entendesse. Existem grandes atletas aqui dentro de formação, potencial altíssimo, isso eu garanto. Tá? Nas nossas avaliações, que são bem criteriosas, mais uma vez eu falo que elas têm início, meio e fim, as nossas avaliações, e já ela é bem sedimentada, bem solidificada, né? Porque nós temos um histórico positivo, de 2017 até hoje são 4 anos, né? 4 anos que eu efetuo as nossas avaliações, então nós temos estamos sólidos com esse processo. Eu garanto que tem gerações vindo a médio prazo, de altíssimo nível, que vai alegrar demais o torcedor são paulino. Já mais do que já estão alegrando, porque hoje, se vocês olharem no profissional, nós temos um número elevadíssimo aí de atletas da base que com custo baixo, né? Chegaram lá com custo baixo, com rendimento alto. Talvez eles não sejam os craques, né? Que a torcida espera. Existe um Neymar, né? Existe um Messi, um Cristiano Ronaldo, e aí depois a gente consegue achar um Kaká, depois a gente consegue achar um Lucas Moura, depois a gente consegue achar um Antony, que está no Ajax, né? Que é um menino que eu particularmente admiro, como eu trabalhei muito próximo com ele, né? Quando ele chegou aqui, ele estava num momento ruim. Quando eu cheguei aqui, ele estava num momento ruim. Então eu pude ver participar dessa ascensão, dessa decolagem dele. Fora esses números que estão no profissional, né? E aí eu tenho a alegria de ter esses que estão no profissional formados no São Paulo. Eu tenho a alegria de ter o Bruno Alves, que foi formado no Figueirense, que eu estive com ele lá. Eu tenho a alegria de ter o Éder, que eu participei do processo de formação do Éder no Criciúma, quando eu estava na base do Criciúma. Cara, é isso que, mais uma vez, é isso que motiva o meu coração. Isso deve ser muito gostoso, realmente, né? Ver o teu pupilo chegar lá na frente, ter um sucesso futuramente, né? Porra, eu participei desse cara, desse atleta aí, tá lá voando na Europa, no São Paulo, na seleção, que seja. Bom, pessoal, Pedro, muito obrigado. Vamos chegando ao fim dessa entrevista, esse papo muito legal, muito bom, hoje à tarde. Te agradecer que nos aceitou participar dessa conversa aí, disponibilidade, que é bem difícil, é bem complicado, a agenda é bem cheia, né? E ajudou a gente também a levar nossos ouvintes aí como é que funciona realmente uma categoria de base, um coordenador técnico da categoria de base, e quem almeja chegar nisso um dia, né? Quem está pensando, quero ser um coordenador técnico da base, o que eu vou precisar fazer? Já tem mais ou menos um rascunho do que tem que ser feito e sabe que não vai ser nada fácil, né? É bem difícil, uma tarefa bem complicada. Pedro, muito obrigado em nome de todos os boleiros aí. Um forte abraço. Espero que futuramente a gente possa ter mais umas conversas também, online, live, assim, para o pessoal de São Paulo entrar no chat e começar a te fazer um monte de perguntas. Beleza? Muito obrigado, cara. Bertão, obrigado, querido, pelo convite. Matheus também, obrigado pelo convite. Feliz em poder estar participando aí com vocês. Estou à disposição, sempre que der certo aí, a gente participa. Show de bola, então. Vamos despedindo também do Matheus. Forte abraço, Matheus, a também todos que ficaram conosco até esse momento aí, os nossos queridos ouvintes. E pedir para todo mundo que está conosco até agora, deixe seu like aí, ativa o sininho, te inscreve no canal. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Uau.